A paz, Senhor, irmãos, aqui quem fala é o Mano WD. E, irmãos, a palavra de hoje se encontra em Oséias, capítulo 3, versículo 4, que diz assim: Antes de nós fazermos a leitura, eu queria convidar os irmãos a orarem rapidamente comigo. Senhor, meu Deus, Pai, eu peço que o Senhor fale aos nossos corações através da Tua palavra. Cuida de nós, Pai, porque somos tão falhos, pequenos e pecadores. Tenha misericórdia de nós, porque o que seríamos sem o Senhor? Pai, manifesta a Tua glória e o Teu poder pela Tua palavra e muda e transforma os nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a palavra está em Oséias, capítulo 3, versículo 4, que diz assim: Porque os filhos de Israel ficaram por muitos dias porque os filhos de Israel ficaram muitos dias sem rei, e sem príncipe, e sem sacrifício, e sem estátua, e sem éfode, e sem terafim. O que isso significa? Irmão, muitas vezes, eu não sei como é a sua vida, o que você passa, quais são as dificuldades que você enfrenta, mas talvez hoje você se encontre sem um rei. Talvez hoje você se encontre passando por uma dificuldade. Talvez hoje você se encontre aflito, sem um príncipe, sem um rei, sem uma direção, sem o que seguir. Às vezes você tentou outras religiões, tentou outras coisas, tentou coisas ruins. Eu entendo, eu já estive aí. Mas, irmão, o único caminho é Cristo Jesus. O único caminho é Cristo Jesus e Ele pode mudar a sua realidade. Ele vai ser o seu rei, Ele vai ser o seu príncipe. Ele, óbvio, Ele não vai ser a sua estátua, né? Porque a gente não tem que ter estátua. Só que Ele vai ser nessa questão aonde você vai se apoiar. A palavra dele e Ele serão tudo para você, porque Ele é Deus. E saiba, você tem um valor muito, 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 muito grande para Deus. Eu posso até não te conhecer, mas eu agradeço a Deus pela sua vida. Eu posso até não te conhecer, só que eu oro para que Jesus abençoe a vida de vocês. E meu irmão, muitas vezes nós nos sentimos perdidos, porque é muito difícil seguir sem ter para onde, é muito difícil viver sem ter onde seguir, sem ter o porquê eu seguir. Porque tudo que a gente faz, a gente tem o que seguir. Por quê? Vamos supor, a gente vai para a escola. E para a escola, nós vamos para a escola para quê? Nós vamos para a escola para estudar. Para estudar para quê? Para fazer uma prova onde nós iremos para uma faculdade. E para que a gente vai para a faculdade? Para poder se especializar em uma área específica, para poder ser contratado e receber um salário maior. E para que a gente quer um salário maior? Para sustentar a possível família que nós queremos ter ou a nós mesmos, para que nós tenhamos condições de viver, ter uma casa agradável, um carro. Para que a gente quer isso? Porque a gente quer se locomover mais rápido, a gente quer ter um local legal para dormir, um local bom para dormir. Por que a gente quer isso? Porque é bom. Tudo o ser humano faz querendo agradar a si mesmo. Mas já parou para pensar um pouco sobre como seria tentar viver para agradar outra pessoa? Que não é você, não é a pessoa que está do seu lado, é Deus. Entender que Deus vive dentro de você e cada ação e cada escolha influencia. Então, em vez de tentar olhar para si mesmo, falando eu vou estudar para me tornar um cara muito top no futuro e conseguir muito dinheiro, nós temos que ter um propósito. Sim, eu vou estudar, eu quero ter um bom futuro, quero ter sim uma boa condição. Só que isso não vai ser o meu rei. Porque, deixa eu te falar, muitas vezes, quando você chegar no topo, vai estar vazio. Você vai falar, eu cheguei no topo, mas e aí? E agora? Acabou.
E um dia, e mesmo que você chegue no topo e fale, pô, eu tô feliz, eu quero que você experimente a alegria e a felicidade, que mesmo que se você perder tudo isso que você tem, você vai continuar feliz. Porque veja só, você ficaria feliz se você não tivesse o que comer direito? Você ficaria feliz se você não tivesse onde dormir direito? Você não ficaria feliz? Você continuaria feliz se as pessoas te apedrejassem e muitas tentassem matar você? Você pode falar, pô, isso é impossível permanecer feliz assim. Pois a alegria que eu quero apresentar para você hoje, essa alegria com essas dificuldades tão graves, você não vai perder a alegria por conta disso. Porque a sua alegria não é baseada em coisas ou em circunstâncias. Mas a sua alegria não é baseada em você, a sua alegria é baseada em Deus. Porque o apóstolo Paulo, ele foi apedrejado, se eu não me engano, ele foi apedrejado, foi preso, espancado. Não tinha muito o que comer alguns dias. Sentia frio, calor, sede. Ficou 24 horas boiando no oceano por um naufrágio. As pessoas queriam matar. Foi perseguido. E no final, foi decapitado à espada. E aí você olha para a vida de Paulo e fala, nossa, que vida terrível. Esse cara devia sofrer e chorar toda noite. Não. Paulo, ele se alegrava no Senhor. E eu te pergunto, meu irmão, como você tem um barco naufragado e fica 24 horas no oceano, boiando no oceano, sem conseguir ver nada, e volta, não tem horizonte, você tá no mar. Eu acho muito interessante isso, porque você tá no mar, cara. Você tá no mar, você tá à mercê de qualquer coisa que aparecer ali. Seja vento, chuva, onda, animal, qualquer coisa, você não tá no seu ambiente, você tá no mar. Até mesmo ser espancado, não ter o que comer, não ter onde dormir. Você tá à mercê de qualquer coisa, do vento, de pessoas. Só que Paulo não. Nós não. Porque o Senhor, Ele guarda a gente. Essa é a alegria que eu queria te falar, irmão. Porque muito tempo nós vivemos sem rei. Porque muito tempo nós vivemos sem príncipe. Nós éramos os nossos próprios príncipes e próprios reis. Nós nos preocupávamos apenas com o nosso umbigo e com as nossas vontades. Mas hoje mais não. Não mais hoje. Porque Jesus vive dentro de nós. E hoje Ele é o nosso rei. E se Jesus, Ele é o nosso rei, que nós não nos preocupemos em ter uma felicidade passageira, mas que a nossa fé esteja na palavra do Senhor. Que a nossa esperança esteja na vinda do Senhor. Que as nossas atitudes sejam em torno da palavra do Senhor. Porque hoje, antes, ficamos muito tempo sem reis. Ficamos muito tempo sem um príncipe. Mas hoje, nós temos os reis dos reis habitando dentro de nós. Hoje, nós temos o reinado de vida eterna que virá sobre nós. Um reinado que nenhum outro reinado conseguirá derrubar. Um reino que nenhum outro reino conseguirá tomar. Um reinado que reina sobre todos. Porque o seu rei é o Rei dos Reis. E esse Rei vive dentro de nós. Então, irmão, essa é a palavra que eu queria te passar hoje. E lá vai eu de novo, fechar a Bíblia, sendo que eu tenho que ler a palavra, sendo que eu tenho que orar na palavra. Gente, pelo amor de Deus. Então, a palavra de hoje foi rápido, mas saiba, você é especial, você é importante. E que a sua alegria não esteja nas circunstâncias ou em coisas, mas que a sua alegria esteja no Senhor.
Porque os filhos de Israel ficaram por muitos dias sem rei, e sem príncipe, sem sacrifício, e sem estátua, e sem éfode, e sem terafim. Senhor, meu Deus Pai, eis-nos aqui, teus servos, teus filhos. Pai, por muito tempo nós permanecemos sem rei. Por muito tempo nós vivemos sem um príncipe, sem a lei a qual nós pudéssemos seguir. Nós éramos os nossos próprios reis e os nossos próprios príncipes. E resultado, nós vivíamos uma vida miserável. Nós vivíamos uma vida longe do Senhor. Uma vida que nós achávamos ser liberdade, até tentarmos sair e descobrirmos que nós, os supostos reis, éramos prisioneiros de nós mesmos. Pai, não é sobre uma oração bonita, mas é sobre entender a verdade. É sobre entender que o Senhor é o único rei. O Senhor é o único príncipe. E nós queremos dar mais do nosso tempo. Nós queremos dar mais da nossa vida ao Senhor. Nós queremos ter constância e tempo de qualidade com o Senhor. Então, Pai, continua nos ensinando a seguir nos teus caminhos, porque somos falhos e pecadores. Muitas vezes erramos e pecamos contra o Senhor. Pai, nós não precisamos de coisas para ser felizes. Não precisamos. Nós não precisamos de coisas para poder seguir ao Senhor. Mas nós já temos tudo, que é a presença do Senhor e a Tua palavra. Santo é o Senhor, ó Deus, Rei de Israel. Eu peço para que o Senhor abençoe aqueles que estão vendo e que não estão vendo esse vídeo. Nós te adoramos, ó Pai, pois Tu és Deus de misericórdia. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém. E que não seja feita a minha, nem a tua, nem a nossa, mas que seja feita a vontade de Cristo sobre as nossas vidas. Amém e amém.